Então tá, estamos reunidos hoje, dia 27 de junho, para falar sobre o que é a Litoral Norte Tech e fazer a nossa primeira live. Bom, quem sou eu? Eu sou o Vitão, sou aluno atualmente do ITA, fazendo ali um mestrado em Inteligência Artificial. Tenho formação em Engenharia de Software pelo GTI, e eu comecei a minha história com o Instituto Federal lá em 2010, no técnico de informática, que era o antigo Programação e Desenvolvimento de Sistemas. O técnico foi substituído em 2011, e em 2011 nasce o Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Eu ingressei na segunda turma de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do IFE, e desde lá eu tenho alguma relação. Então, hoje, fazem exatos 10 anos que eu estou ali em comunicação com o Instituto Federal, e dessa comunicação com o Instituto Federal é que nasce o projeto Litoral Norte Tech. Hoje eu trabalho como cientista de dados na Comsys, e durante o meu período de estágio, eu passei tanto por experiência em ambientes profissionais, públicos, quanto privados, sendo eles Embraer, Prefeitura de Caraguatatuba, e fazendo trabalhos ali com o Instituto, desde iniciação científica, monitoria, e a nossa parceria vem dessa somatória. Nesse período, eu acumulei algumas publicações acadêmicas nas duas áreas, e dessa forma de estar sempre envolvido com o acadêmico, de estar sempre envolvido com o profissional, eu pensei, quando eu vi a oportunidade concedida pelo professor Nelson, da gente criar a nossa primeira comunidade. E qual que é o objetivo disso? O objetivo é nós fazermos uma organização superpartidária, não envolvendo política, inspirada já em outros modelos, com o objetivo de propiciar o networking entre os profissionais e os estudantes de tecnologia. Então, nossa comunidade ela vai possibilitar a gente estabelecer novas conexões, a gente trocar links sobre as mais variadas áreas de tecnologia, dentre elas desenvolvimento, gestão, inteligência artificial, banco de dados, segurança, gestão, modelos ágeis, uma série de coisas a gente vai estar colocando à discussão dentro do que é o Litoral Norte Tech. E junto dessas discussões, nós vamos possibilitar notícias sobre vagas de emprego. Tá? Uma outra coisa, nós vamos estar atuando sobre campanhas solidárias. Então, uma parceria que o Instituto promoveu agora foi da fabricação dessas máscaras, dos escudos, para as pessoas que necessitam trabalhar ou no front ou comunidades mais afastadas e careceriam de um recurso melhor para a sua segurança em saúde pública. Ou nós podemos ali colocar que estamos simplesmente em quarentena e a troca de informações das pessoas, muita gente está buscando fazer parcerias, jogar LOL, jogar Valerian, jogar um CSGO. Então as pessoas elas buscam por pessoas e a nossa comunidade também pode propiciar essa troca de informações. E como a gente filtrou a galera da nossa comunidade para chegar nos denominadores, saber quais eram os nossos objetivos e fazer essa troca? A gente buscou fazer uma pesquisa sobre os perfis de usuário do nosso grupo. E descobrimos que nós temos pessoas em diferentes cidades, em diferentes países. Hoje, nós, através desse formulário, descobrimos que tem uma parcela que está em Caraguatatuba, fazendo Instituto Federal, ou que já se formou. Nós temos uma parcela que já se formou e está em São Paulo, ou mora em São Paulo. Nós temos em Ubatuba, São José dos Campos, Ilhabela, São Sebastião, Guaratinguetá, Itanhaém, entre outros que ainda não responderam esses perfis de usuário. E desses perfis, nós temos ali cerca de 90% que estão entre a graduação e o técnico. Isso reflete justamente nesse outro indicador, que a nossa grande maioria de pessoas ativas na comunidade, elas são de pessoas que se formaram em 2019, 2020, ou anos muito próximos desse. Então, elas estão cursando a faculdade, por exemplo. E dessa galera toda, já trabalhou na área de tecnologia, só a galera que está tocando a usina.
Então, dessa galera toda que foi respondendo, nós temos 85% que já estagiou ou trabalhou na área, né? E dessas pessoas, uma grande maioria é de pessoas formadas é de pessoas trabalhando há menos de 3 anos. Então elas são ali ou começando ou já avançaram um pouco na sua construção profissional e estão em níveis júniores, por exemplo. E um outro interesse que a gente descobriu é que tem uma galera atrás de conhecer desenvolvimento, conhecer banco de dados, discutir soluções de UX e UI, ver questões de aprendizado de máquina. Aprendizado de máquina aí varia, tem desde business inteligência até data science, até uma série de coisas. Tem uma galera querendo ver um pouco mais de segurança da informação e assim vai. Bom, porém nem tudo são louros, né? Existe uma galera que sim teve uma experiência profissional, existe uma galera que quer estudar, né? A gente qual é o interesse deles em estudar, mas existe ainda uma outra notícia triste, que é 40% da nossa comunidade está hoje desempregada. E aí, olhando esse indicador de 40% está desempregado, nós vamos montar, né, essa comunidade. Começou a partir de segunda-feira, oficialmente. Hoje nós temos 33 membros, e desses 33 membros a gente já teve discussões nos canais de desenvolvimento, no canal de vaga, discussão nessa série de canais, promovendo algo em benefício da nossa comunidade. E para ajudar um pouco mais a galera que está ali desempregada ou começando a sua carreira, nós vamos promover o quê? Uma live a cada 15 dias, conforme os perfis dos usuários que responderam a nossa enquete. Então, nós vamos ter discussões hoje, por exemplo, de mercado de trabalho, como era a expectativa dos alunos dentro da faculdade. Galera, eu vou só pedir para deixar o telefone, não, o microfone no mudo, e daqui a pouco a gente volta a abrir essa possibilidade. E aí, voltando, é uma live a cada 15 dias, né, propiciando o quê? Propiciando discussões, sejam eles de como fazer um portfólio. Eu estou querendo me candidatar a uma vaga de emprego, a vaga de emprego ela pede que eu tenha experiência mínima, mas eu não tenho essa experiência mínima. Como é que eu faço para adquirir ela, sendo que o mercado não me dá essa possibilidade? Uma possibilidade de você solucionar isso é você montar um portfólio. É você estudar uma tecnologia, por exemplo, e começar a desenvolver ali um HTML, fazer uma página, fazer um trabalho de análise de dados, fazer alguma coisa e publicar isso à academia, aos seus contatos no LinkedIn, fazer esse fomento, trazer a rede social para o lado positivo da coisa. A rede social, a gente também vai discutir como se portar dentro de uma rede social, o que é legal e o que não é legal, que tipo de comportamento pode te ajudar no crescimento profissional. E outras viabilidades que nós vamos trazer, dentre elas até a questão de como é uma entrevista, de como eu me preparo para ser entrevistado. Sendo uma entrevista em várias etapas, como que é, qual a justificativa de ter cada etapa, o que o perfil do RH busca do perfil do candidato e o que o candidato pode estudar previamente para se manter preparado àquilo. E aí, nós temos hoje esse elenco com o Alan Ramos, front-end do Pagar.me, a Ana Paula Negri, né, ela é front-end da Avon, a Beatriz Cristina, back-end do Bradesco, o Adson Oliveira, full stack da 2MI, e o Albino Freitas, que é tag lead da Link API. Então, convidar agora para a gente começar a nossa discussão. Eu vou trocar aqui o papel de... Vou trocar agora o papel de exibir a minha tela para o papel de webcam. Então, boa noite, galera. Elenco todo a postos. Adston, Albino, Ana Paula. Boa noite, pessoal.
Boa noite. Feita essa introdução, vamos começar. Para começar, eu queria que cada um de vocês, começando pelo Axton, pudesse falar um pouquinho, de forma objetiva, de quem é o Axton hoje. Como que você está, Axton? Oi, tudo bem? Boa noite aí para todo mundo. Vamos lá. Eu me formei agora na graduação no Instituto de Caraguá, foi no final do ano. Eu tive a sorte de apresentar o meu TCC aí uma semana antes de começar a parte da pandemia, senão eu estava até agora esperando isso daí. Caraca. Deu uma semana, depois já iniciou toda essa bagunça que está dando aí, né? Eu trabalho na parte de desenvolvimento tem 1 ano, mas eu trabalho deve ter aí uns 15 anos com hardware. Comecei com uns 16 anos a mexer com hardware, com eletrônica. Eu trabalhava como suporte, né? E resolvi migrar de área aí, que eu vi que na área de suporte o profissional ele é muito desvalorizado. Eu tenho 31 anos aí, então eu me arrisquei com 28 anos a mudar de área de atuação. Para mim foi bem perigoso, né? A gente sabe que quanto mais vai passando o tempo, mais chance a gente tem de ficar desempregado. Eu saí do meu emprego com 6 meses de terminar o curso, que eu estava para poder me dedicar para finalizar o meu TCC. Mas, graças a Deus, deu tudo certo aí. Dos 6 meses que eu saí, tem aí 1 ano que eu saí da firma que eu estava, mas deu tudo certo. Show. Albino, você tem experiência parecida? Você migrou de área, já saiu do Instituto Federal? De forma bem objetiva, quem é o Albino hoje? E aí, daqui a pouco a gente abre as perguntas. Perfeito. Bom, primeiro, boa noite para todo mundo aí. Hoje eu tenho 22 anos, eu terminei em tese o curso de ADS em Caraguá em 2018, em tese porque ainda falta o TCC, então não tenho diploma ainda, mas eu fui para São Paulo, eu me mudei para São Paulo no ano passado para trabalhar na área, me arriscar, e nesse tempo que eu tenho morado em São Paulo, eu passei por algumas empresas e tem algum tempo que eu estou trabalhando hoje na Link API, que é uma startup aí focada em fazer integração entre sistemas de todos os tipos, mas a gente atende principalmente a integração de e-commerce com RP, aí partindo desde a Samsung até o Wine Brasil, entre outras empresas. E eu trabalho a gente tem um conceito de squad hoje dentro da empresa, eu trabalho em uma das squads, cuidando dos novos projetos que chegam, fazendo toda a parte de arquitetura, mapeamento de cenário, levantamento de requisitos, e auxiliar os desenvolvedores que fazem parte da squad a conseguir entregar o projeto que foi proposto para os nossos clientes. Show. O Alan? Fala, galera, boa noite. Eu sou Alan, tenho 26 anos. Me formei em 2016, desde então eu já trabalhei um pouco como suporte. E hoje eu estou como front-end na Pagar.me, que ela é uma fintech do Grupo Stone. E atualmente eu tô num grupo que está cuidando de um aplicativo de link de pagamento, para tentar concorrer com esses outros players aí, PagSeguro, Mercado Pago. Ok. Ana Paula? Olá, pessoal. Meu nome é Ana Paula. Eu me formei em 2019. Fiz estágio na diretoria de ensino de Caraguatatuba na área de redes. Só que logo me formando em 2019 eu consegui um emprego, estou alocada como terceira na Avon. Eu sou front-end júnior e eu faço publicações no e-commerce para as revendedoras, não para a consumidora final. Vou fazer um ano agora em agosto. Show. Beatriz, é engraçado que tá todo mundo com o nome de A. Oi, gente, boa noite. Eu sou a Beatriz Bia, né? Eu me formei no IFE oficialmente apresentando TCC em 2018, no comecinho do ano. E desde então, no mesmo ano, eu fui contratada pelo Bradesco. Então, eu já estou fazendo 2 anos. E é a minha primeira experiência profissional na área. Eu fui contratada como Dev Júnior.
e eu trabalho na parte do back-end e a minha equipe é responsável pelo aplicativo do mobile pessoa física. Então, eu trabalho com as aplicações do aplicativo do banco. Beleza. Bom, sejam bem-vindos a todos. Deixar a galera que está assistindo ali com o chat disponível. A gente tem as perguntas que vocês previamente fizeram no Slack, mas se tiver algum comentário que quiser fazer durante as apresentações, podem fazer. E se tiver alguma pergunta também está disponível. Então, pessoal, hoje, da profissão que vocês ocupam, né, no cargo das empresas, como era a expectativa dela, de vocês, né, referido a essa área? Você já pensava em trabalhar com ela antes, ou naturalmente surgiu, né? E como que era essa questão da graduação? Vocês já se relacionavam bem com essas disciplinas na faculdade? Então, vou começar aqui. Desde antes de entrar na faculdade, eu já queria trabalhar com computação, mas eu não sabia exatamente em qual área, porque a gente está falando de vários ramos, vários campos que a gente pode atuar. E eu fiz o curso técnico também no IFE, e aí no técnico a gente já tem diversas disciplinas, onde a gente vai ver desde lógica até desenvolvimento, até redes, banco de dados. Aí, fazendo técnico, eu vi que eu queria desenvolver mesmo, eu queria botar a mão na massa, eu queria produzir coisas. Era com o que eu mais me identificava e a faculdade veio para confirmar isso. Então, desde que eu comecei no técnico, eu já pensava que eu queria ser desenvolvedora e depois praticar isso profissionalmente também. E vocês, Alan? Eu fiz também o técnico no IFE, cheguei na graduação, mas só que eu estava aprendendo e falava, eu acho que eu vou virar programador, mas eu não sei se eu vou querer fazer isso para o resto da minha vida. Eu acho que foi só entrando um pouco mais na área, eu falei, não, cara, esse negócio daqui é legal, eu acho que rola, eu me vejo ficando mais 15, 20 anos aí, sei lá, fazendo isso. Adson, você estava com o microfone aberto? O que você tem a comentar? Eu não sabia se ia ter alguma ordem, alguma coisa, né? Eu esperei o pessoal falar. Então, como eu estava comentando, eu vim da área do hardware, né? Eu estava trabalhando, tinha 4 anos e meio em uma empresa como suporte de um software aqui em Caraguatatuba. E eu vi que o meu chefe, que era o programador, ele estava precisando de uma ajuda, né? E eu sabia bem a parte de infra, sabia a parte de redes, sabia mexer com servidores e tudo, mas eu não sabia programar, que era o mais importante. O sistema precisa programar, né? Então, eu acabei entrando na faculdade, eu tinha como objetivo de dar uma força para ele aí nessa parte. E para mim, como evolução também, né? Ok. E só que acabou que... Acabou? Adson? O ao vivo. O ao vivo cai. A gente daqui a pouco volta com o Adson. Mas vamos lá. Então, a gente já teve essa experiência de expectativa com aquilo, né? Alguns de vocês já desenvolviam, e aí se envolviam com aquelas disciplinas dentro da graduação. E aí chega um momento que você se forma e vai para o mercado de trabalho. Então, eu queria saber qual foi o desafio que vocês encontraram no mercado de trabalho, né? Vocês estavam preparados para aquilo, ou vocês ainda não se sentiam prontos para encarar os desafios? Albino, com você. Beleza. Bom, em relação a estar pronto, é até uma coisa engraçada, porque assim, eu vejo que a gente nunca vai dizer que está pronto, mesmo que esteja. Mesmo que você consiga dar conta do recado e consiga entregar o que foi proposto, sempre vai ter aquele receio, e isso não é ruim, porque isso te faz olhar para outros aspectos que, às vezes, se você estiver muito confiante dentro de um projeto, você não vai acabar olhando. Então, quando eu entrei a primeira vez no mercado, eu tinha muito receio, e eu acabei, como a gente estava conversando aqui anteriormente, eu acabei pegando alguns projetos legados em ASP clássico, em pleno 2019, trabalhando com ASP clássico, e outros projetos que era até com linguagens recentes, mas era legado por questão de mudança de regra de negócio do projeto,
é um projeto com escopo mal definido, e eu tive que atuar nesses projetos e foi uma grande dificuldade por conta de entender tudo o que estava acontecendo ali, não tinha um padrão muito bem definido, o projeto foi crescendo de qualquer forma, e aí você pegar na sua primeira empresa um projeto como esse realmente foi muito desafiador, mas eu vejo que, por outro lado, foi algo muito bom, porque é o que me fez evoluir tão rápido como eu acabei evoluindo dentro dessa primeira empresa, né? Então, eu acho que realmente o maior desafio foi você trabalhar com projeto, foi ter trabalhado com um projeto legado e conseguir performar dentro dele. Tem até uma brincadeira para a gente fazer agora, né, da expectativa versus realidade. Dentro da faculdade, a gente estuda tecnologias mais modernas, tenta acompanhar um pouco da dinamicidade do mercado de trabalho, com Python, por exemplo, e aí você sai do Python ali, por exemplo, que é algo que está ativo, e olha para um projeto em ASP clássico, né? ASP clássico não é nem ASP Next, é o ASP clássico, é antes, é 2000. Realmente, assim, só para ficar claro, para quem não conhece, o ASP clássico, ele perdeu o suporte em 2001. E a gente tinha projeto rodando em 2018, 2019 em ASP clássico. Tá? Então, é realmente muito antigo. Dá uma expectativa versus uma realidade aí muito, muito louca. Bom, Aninha, você teve também essa mesma característica de ter se comportado olhando para o mercado, ou você pensou em desistir pós-faculdade? Eu tive muitas crises durante a minha graduação, mas eu sempre me motivei e eu sempre quis seguir essa área e surgiu a oportunidade de eu passar pelo processo seletivo para ingressar em front-end. Não que eu queria seguir front-end, mas como surgiu a oportunidade, eu agarrei. Eu tinha facilidade com front-end, aí eu me joguei de cabeça. Ok, boa. E falando até, aproveitando a fala da Ana agora, que ela citou o processo seletivo, como é que foi o processo seletivo de vocês? Tem alguém que teve alguma experiência diferente, além de uma prova básica, por exemplo, de nivelamento de conhecimento, ou alguém participou daquelas dinâmicas, né? Se você olhar o modelo do Google, por exemplo, do filme Estagiários, parece incubador, faz projeto dentro da empresa primeiro e depois ele é contratado. Outros passam por 5, 6 fases diferentes. Alguém teve esse tipo de experiência? Sim, eu participei de uma série de entrevistas, primeiramente com a RH, então, de cara, quando me chamaram, a minha primeira entrevista foi com uma representante da RH, do Bradesco, e ela me fez uma série de perguntas, me explicou como seria a vaga, como seria a questão de pagamento, horários, toda aquela parte burocrática. E aí, depois, o que me deu mais medo é que ela falou que quem ia ser a minha próxima entrevistadora ia ser a minha própria gestora, a própria gerente da área de desenvolvimento. Aí seria uma reunião mais técnica. Aí eu pensei que eu iria fazer alguma prova, alguma coisa, mas foi uma conversa mesmo, um bate-papo. E como ela é bem experiente, pela questão dela ser gerente do departamento, ela foi me fazendo perguntas cada vez mais técnicas, parecia que para testar mesmo o meu nível, em que nível eu estava. E foi contando um pouco dos projetos, das tecnologias que eles utilizavam, que eu ia ter que fazer, e eu fui respondendo também, só que com a minha experiência mais teórica de faculdade, porque eu nunca tinha trabalhado na área, né? E fui falando dos meus interesses, e aí depois que passou a reunião técnica, eu tive uma dessas experiências que você falou, que foi uma psicóloga lá, e a gente fez uma dinâmica em grupo, todo mundo que estava se selecionando para a vaga, aí foi uma coisa bem intensa, porque a gente foi dividido em 2 grupos e a gente tinha que criar um aplicativo, eles deram lá uma coisa para a gente dar uma solução por meio de um desenvolvimento de um aplicativo, e depois ia ter que apresentar isso. E durante o tempo que a gente ficava reunido pensando, ela ficava passando pela gente, fazendo anotações. Então, ela ficava anotando se você falava alguma coisa, se você dava uma ideia, tipo, análise de comportamento mesmo. Aí, Ok. essa parte psicológica, assim, para mim foi a mais assustadora. Eu fiquei pensando o que ela tá anotando de mim ali, me observando. Será que eu estou me comportando bem, mal? O que ele está observando? Perfeito. Aí fica todo mundo dando ideia, né? Querendo aparecer assim mais do que o outro. É bem da hora essas reuniões assim. Alan, Beleza. Albino.
Opa! Então, bem legal essa pergunta, porque, de fato, eu acho que cada empresa ela tem um processo muito diferente do outro, né? Elas acabam sendo similares em alguns aspectos, mas com suas particularidades. A empresa que eu trabalho hoje, a Link API, foi um processo bem intenso também. Eles, na verdade, entraram em contato comigo pelo LinkedIn, né? Eles viram meu perfil no LinkedIn e me chamaram para uma conversa inicial com o time de RH. Aí, passando essa conversa com o time de RH, eles me passaram um desafio para resolver dentro de 24 horas. Tendo esse desafio resolvido, eu fui para uma outra reunião com o head de tecnologia da empresa, foi uma conversa mais técnica, e aí o que realmente determinou se eu iria entrar era a última fase, que era a conversa com o CEO da empresa, que ele tem uma formação em filosofia também, e aí foi mais pegada para essa parte de cultura e como você se adaptaria junto com o time, questão de colaboração, etc. Então, foram diversas etapas aí, cada uma focando em um aspecto do profissional, um processo bem interessante. Albino, eu vou forçar você mais um pouco até, aproveitando esse gancho. Vamos lá. Hoje você ocupa o cargo de Tech Lead, né, líder de tecnologia. Como que você, enquanto líder de tecnologia, olha para o seu colaborador? Né? O que você busca num colaborador, por exemplo? Que soft skills? Soft skills são aquelas expertise, né, habilidades que o profissional propõe. Então, por exemplo, a Bia começou ali falando das questões psicológicas, de olhar se ele é colaborador, se ele busca ajuda, se ele está disposto a se desafiar e, junto da equipe, também assumir quando ele não sabe efetivamente um problema, para que o outro possa ajudá-lo a remover aquele impedimento. Então, você, enquanto tech lead, o que você visa num colaborador seu? Hoje eu não cuido dessa parte de entrevista e contratação, a gente tem um head da área, porque, como eu disse, a gente tem a squad, e a squad ela é separada em algumas áreas, né? Eu trabalho só na parte de delivery, com entrega de novos projetos, e acima de mim tem o head da squad como um todo, que é ele que cuida dessa parte. Mas uma coisa que a gente preza muito é o nosso Culture Code, que está na nossa página, e eu acho que é o primeiro ponto ali, quando a gente passa pela entrevista com o RH, eles já passam um Culture Code para a gente, porque eles já falam assim, você não acredita nesses valores, você tem que repensar se realmente essa é a empresa que faria sentido você entrar, né? Então, acho que o Culture Code define completamente ali como seria essa parte de relação entre os outros, e é algo que a gente tenta seguir sempre bem à risca. Show. Bom, a gente está falando de desafios, está falando de entrada no mercado de trabalho, e aí é que vem uma outra proposta, que é, uma vez vocês estando no mercado, né, a gente já falou dos desafios, mas como é que vocês chegaram nessa evolução de sair do Instituto Federal, passaram por essas experiências e ocupam hoje esse cargo? O que vocês estudaram ao longo desse período? Adson? Opa, tinha dado uma caída aqui, mas eu deixei o celular de pronto alerta aqui também de lado já. Vamos lá, de sair do instituto até estar no cargo hoje. Na verdade, tem até um aluno que eu vi que entrou aqui agora, que foi um dos que mais me motivou a ingressar aí, sabe? Foi o Rodrigo, o Rodrigo Borges. Ele já estava trabalhando com Python aí, e eu estava procurando de vaga e não achava, isso aí, só tá pedindo de pleno para cima, não tem vaga de júnior. E aí o Rodrigo falou assim, cara, você tem que meter a cara, se arrisca lá numa vaga de pleno lá, você vai saber se você vai dar conta ou não. E aí eu comecei a focar mais na parte das tecnologias que estavam pedindo. Eu analisava a vaga, eu via lá, isso daqui é pleno. Porque júnior estava muito difícil de achar. Isso aqui é pleno, tá pedindo isso, isso, isso. Eu ia, dava uma estudada e aí eu me candidatava. E eu me candidatei em 3 vagas. Das 3 vagas, 2 me chamaram para entrevista. Uma eu não consegui fazer, porque a vaga era para desenvolvedor back-end com o Laravel. E aí os caras pegaram e... Não, vamos ver se você é bom mesmo. E passaram um aplicativo com React Native para fazer. E aí meu computador nem rodava o ambiente para fazer. E aí acabei perdendo. E na segunda eu
consegui impressionar, que é onde eu estou agora, né? Consegui impressionar o meu chefe aí. E teve um peso muito grande o meu TCC também, porque a gente estava falando das entrevistas, né? Na segunda parte da minha entrevista, o cara perguntou o que eu sabia de blockchain. Eu falei, cara, meu TCC é disso daí, meu. Se você quiser, eu apresento para você. E casou certinho. Eles estavam procurando um desenvolvedor Laravel, né? Que a gente estava estudando já na faculdade. E com o conhecimento a mais que eu já tinha com o TCC também, e eu dei uma pegada mais forte em APIs, que era o que pedia na vaga, era para desenvolver API na época, e eu dei uma estudada legal, e aí deu tudo certo. Eu saí do instituto, acho que eu já fazia uns serviços de freelancer já, né? Já estava fazendo já há um tempo já, então eu tinha um pouco de segurança. E foi isso aí, foi estudar para o que estava pedindo na vaga. E você tem que ter consciência que às vezes eles estão pedindo um cara pleno, mas eles querem alguém que seja capaz de fazer o que precisa ser feito. Perfeito. Né? Então, se você dá conta, muitas vezes, pelo menos a impressão que eu tive na nossa área, é que se você dá conta, não importa tanto assim a sua senioridade, né? Importa o conhecimento que você tem. Sim, sim. Alguém quer complementar o Axton? Alan? Albino? Cara, complementando então, eu acho que até essa questão de senioridade, a vaga está para pleno, para sênior, isso é muito relativo. Não existe um padrão para isso. E eu diria que, assim, deixa a empresa dizer se você está pronto ou não. Se você domina a stack que está ali, cara, se arrisca, vai atrás. Se você não estiver pronto, a empresa vai dizer que você não está pronto, e aí você vai saber o que melhorar. Mas acho que a melhor forma de você se preparar é fazer as coisas acontecerem. Então, cria projeto, evolui esse projeto, põe ele no GitHub e vai atrás, cara. Se arrisca, porque é assim que você vai aprender e vai melhorar. É verdade. Eu vou fazer uma... Beatriz, pode falar. Não, é que, já que a gente entrou nesse assunto de dev, como se categorizar, né? Se eu sou júnior, se eu sou pleno, se eu sou sênior. Eu acho que essa questão também vai muito da sua maturidade. Porque não é porque eu sei desenvolver em 3, 4 linguagens que eu sou sênior. Porque as linguagens vão aparecendo conforme as necessidades e você vai aprendendo ali em um tempo de execução, praticamente. Só que a questão vai da maturidade. Em quanto tempo você consegue aprender aquilo? Também, dependendo do problema que você vai atuar, você consegue desenvolver aquilo em quanto tempo? E uma pessoa júnior que ainda está começando a estudar, de repente ia demorar um tempo maior para isso. Eu vou fazer até uma paráfrase. Tem um conhecimento que eu avalio, que é o júnior, o sênior e o júnior, o pleno e o sênior. Que é basicamente você linkar isso com dado, informação e conhecimento. E aí, o que eu quero dizer com isso? Vamos avaliar essas três coisas como se a gente avaliasse realmente esses três campos de conhecimento. Quando você tem o dado, é o nome, é uma data de nascimento, é só um valor ali daquilo. Quando você pega uma informação, você transforma esse dado em informação. O que é você transformar um dado em informação? Se eu pegar uma data, por exemplo, e o meu sistema ele vai atender pessoas apenas da maioridade, então teriam que ser pessoas acima de 18 anos. Então, vou pegar o meu dado, data de nascimento, e vou transformar ele em maior ou menor idade. Então, eu tenho um cara que faz aniversário dia 27 de junho de 2000. De 2000 para 2020 são 20 anos, então esse cara ele pode usufruir do meu sistema. Diferente de outro que nasceu em 2010, esse já é de menor idade, ele não pode usufruir. Então, dado é apenas o rótulo. A informação é você pegar esse dado e transformar ele em ganhar algum. E o conhecimento, ele vem da experiência somado à informação. É você entender o contexto do seu problema e extrair da informação coisas que podem te dar suportabilidade na execução daquela atividade. Bom, dado é o cara que simplesmente reproduz aquilo. Ele olha um cara
Stack Overflow, por exemplo, ele reproduz o código que está ali. O cara da informação já é um cara mais pleno. O que é um cara pleno? É ele justamente pegar o código do Scikit-Learn, do Stack Overflow, e saber separar. Bom, esse código aqui, ele resolve o meu problema. Mas será que esse é o melhor código para resolver o meu problema? Como que ele resolve o meu problema? Né? E aí ele pega 2 algoritmos diferentes e ele começa a falar, bom, esse aqui, ele está fazendo uma instrução, por exemplo, de um laço de repetição com for. E eu sei que um for é melhor do que aquele outro algoritmo que está fazendo aquilo com while. Eu não estou falando de conhecimento de tecnologia. Estou falando de conhecer a ciência do seu problema. E um terceiro passo é justamente saber olhar a matemática do porquê aquilo é melhor ao seu problema. É olhar de forma sênior. E aí, essa é a divergência que eu tenho. Não se restringe a saber uma ou duas tecnologias. Se restringe a saber o quanto você sabe para resolver o seu problema. Né? E disso tudo, algo que o Axton ponderou lá, que eu achei perfeito, você vai se candidatar para aquela vaga. Então você vai se preparar para aquela vaga. Existe hoje uma grande discussão se é necessário eu ter certificado de que eu sei aquela coisa ou não. Né? E aí certificações, elas podem ser tanto gratuitas quanto pagas. E quando eu falo pagas, tem certificado, por exemplo, que você vai pagar R$500. Se você está desempregado, você não tem que pagar R$500 numa certificação. Esse é um ponto que eu particularmente tenho. Por quê? Porque às vezes não é aquilo que é esperado. Você pode fazer a melhor certificação do mundo, mas se o cara não vai olhar para aquele valor dentro da sua empresa, não adianta você ter ela. Adianta você sim, dentro da empresa, olhando o cargo que você está almejando, quais são as skills que o meu chefe está buscando, o que o meu possível empregador está buscando, e o que eu posso fazer com ela. Acho que é a partir desse pressuposto que você se prepara melhor para o cenário de mercado de trabalho. Dando sequência, a gente está falando de se preparar para ingressar. Agora a gente ingressou, já falou como chegou na empresa e a gente está passando por um momento de revolução Covid-19, aliás. E a gente sabe que o Covid-19 pegou todo mundo de surpresa, pegou a galera que estava no acadêmico para se preparar para o EAD, pegou a galera que estava trabalhando presencialmente para se preparar para o home office. Como é que vocês estão lidando com essa revolução Covid-19 no dia a dia de vocês? Ana Paula? A Avon, ela disponibiliza um dia da semana para home office, para a gente trabalhar remotamente. Só que uma coisa é um dia e outra coisa são vários dias. No começo, eu demorei um pouco para acostumar, por quê? Porque você já acordava, eu já estava com aquele pensamento, putz, eu estou no trabalho já. Porque você tem que já acordar, pegar aquele horário, abrir seu notebook, começar. Quando eu trabalhava sem o Covid, tinha aquele desligamento, você saiu da empresa, ufa, não estou mais trabalhando. Em casa já foi meio difícil separar essas duas coisas. Mas agora eu mesma me disciplinei, e eu mesma consigo separar isso dentro de casa. Assim, gosto de home office, mas prefiro trabalhar presencialmente. Mas o home office, se você entrar com si mesmo, focar e conseguir separar as coisas, é um ótimo tipo de trabalho. Eu achei melhor, eu me senti, depois que eu me estabilizei, eu me senti mais calma trabalhando em casa. Axton? O Axton tinha aberto um pouquinho antes. Axton? Então, vamos lá. Aí, para mim, com essa parte do Covid, eu já trabalhava com home office, né? Então, na verdade, com desenvolvimento, sempre trabalhei em home office. Então, para mim, assim, não chegou a mudar muito, não. Mas só complementando o que a Ana Paula estava falando, o home office, às vezes, parece que é fácil, você está na sua casa, mas exige uma disciplina que, muitas vezes, é maior do que você está presencial. Porque você está na sua casa. Você está na sua casa. Aí, eu sou casado, né? Tem minha filha, tem minha esposa. Aí, elas estão assistindo televisão lá e você ouve, pô, tá passando aquele programa que é legal pra caramba, cara. Pô, vou dar uma pausa aqui e vou ali assistir.
Aí você lembra que se você fizer isso, você vai ter que ficar até mais tarde depois. Então, é uma coisa que você tem que ponderar muito bem, né? Quando você está na sua casa, o que você vai fazer, quando você vai fazer. E lá na firma que eu tô, pelo menos, a gente tem um problema que alguns dos nossos clientes têm o nosso contato, né? Então, às vezes, você tá na sua casa 10 horas da noite e tá recebendo chamada. Aí mata a gente. Mas eu tenho a liberdade aí, né? Eu tenho flexibilidade no horário aí. Então, eu consigo, às vezes, trocar a manhã pela tarde, e aí eu faço de noite. Mas não chegou a me afetar tanto, assim, com relação ao Covid. Ok. Bia, você que trabalha com banco, como é que foi essa divergência de home office e modelo tradicional? Então, o pessoal foi pego meio de surpresa, né? Tem um tempo que a gente já tinha mencionado isso, pô, seria legal se um dia da semana a gente trabalhasse de casa, nós somos desenvolvedores, né? Não ia afetar nada, mas o pessoal é meio relutante com essa questão. Então, foi todo mundo pego de surpresa e teve que se adaptar. Eu não sou uma pessoa muito disciplinada, assim, né? Eu fiquei com medo de trabalhar em casa, porque eu me disperso, perco o foco muito fácil. Só que uma coisa é que eu não tenho essa flexibilidade de horário. Tenho ponto eletrônico, então eu tenho que trabalhar de tal horário a tal horário, eu tenho que fazer minhas obrigações naquele tempo. Então, eu também procurei me disciplinar e montei a minha mesa, o meu ambiente de trabalho, para não ficar trabalhando da cama de qualquer lugar, para, tipo, já condicionar o meu cérebro que eu estou trabalhando como se eu estivesse na empresa. E eu vejo que tem essa questão também do WhatsApp, que o Adson comentou, que toda a equipe, os meus chefes, gestor de projeto, vão lá, chamam no WhatsApp, então a gente perdeu um pouco, assim, a parte da privacidade, né? E ele dá tempo da hora, coisa que antes, quando a gente estava na empresa, precisava tirar uma dúvida, a gente falava ali rapidinho, não, aí agora marca-se reunião, então a gente está tendo umas 10 reuniões por dia, quase que não sobra tempo para trabalhar mesmo efetivamente, parece que o pessoal está com saudade, quer ficar ligando na voz, vendo. E uma coisa que eu acho que os gestores também precisam se policiar mais é que não é porque a gente está em casa que a gente pode trabalhar até de noite, de madrugada, mais cedo, porque a gente também tem que fazer as nossas coisas, mesmo estando dentro de casa, né? Então eu acho que está sendo uma adaptação assim dos dois lados. Sim, sim. Alan, como que você se prepara aí? Apagar a ME já tinha esse modelo? Pagar, o bom é que ela já estava no modelo de adaptação para o modelo de home office. Uma boa parte da nossa equipe que cuida da parte de infraestrutura, quase todos eles já são home office. Então, a gente, querendo ou não, a gente já dispõe, inclusive, da parte da cultura, que isso eu vejo que é uma coisa assim, que é barreira muito forte. Imagino que isso deve estar sendo um problema muito grande. Porque o home office, ele não é só você trabalhar de casa, você precisa de uma cultura. Como é que você trabalha com um cara que ele não está do seu lado? Como é que você vai conversar com a pessoa? Vai ter que ficar, o que você vai ficar mandando, sei lá, mensagem no Slack, vai ficar mandando uma mensagem na agenda. Então, isso já era uma coisa que eu estava fazendo. Eu já fazia home office de 2 a 3 vezes por semana. Então, quando vem no colégio assim, apesar de ter um impacto de estar todo mundo longe, enquanto trabalho não afetou tanto. Porque a parte de tecnologia, assim, já era bem desprendida. Tinha semana, assim, que eu aparecia no escritório, meu time é de 8 pessoas, só aparecia eu lá. Aí eu tive que ficar indo com a galera dos outros times para poder ter algum tipo de... Para poder trocar. E aí teve duas falas de vocês que eu acho interessante. Vocês falaram em time e falaram do modelo de adaptação. Qual que é a cultura da empresa de vocês hoje? Ela ainda é cultura tradicional, aí envolvendo o Hub, envolvendo o modelo cascata, ou ela já é uma cultura mais adaptativa, como os modelos ágeis promovem, né? Alguém faz uso de Scrum, eu vi que teve o Squad. Quem que pode ajudar a traduzir o que é o Squad para a galera até? Bom, posso falar um pouco a respeito, que é o padrão que a gente usa dentro da Link API, né? Então, a gente tem duas squads, porque a gente tem um produto interno, que é a própria plataforma, que a gente chama de iPaaS, e a gente tem um time específico para trabalhar na plataforma. E a gente também tem os times que trabalham direto com a linha de frente ali, atendendo os clientes e desenvolvendo as integrações dentro da nossa plataforma. O Squad, basicamente, são times que têm
suas expertises. Então, a gente tem 2 squads, cada uma tem ali um conhecimento dentro dela que é mais específico em alguma coisa. Então, quando entra um projeto novo, a gente vê esse projeto aqui, ele se enquadra mais com a squad A ou com a squad B. E assim que é feita a separação. E aí, já falando até um pouco em relação a como a gente trabalha no dia a dia, a gente não segue o Scrum à risca, mas a gente usa alguns dos artefatos dele. Então, a gente tem ali, todo início de semana, na segunda-feira, a nossa planning, que aí a gente vai fazer a separação do que precisa ser entregue dentro daquela semana, e na sexta-feira a gente faz um review para ver se tudo foi entregue e se algo não foi entregue, por quê e qual vai ser o plano de ação para a gente conseguir atender essa demanda. E aí a gente tem as dailies todos os dias, ali de 15 a 20 minutos, só para a gente ter um status report, e a gente acaba usando o Gira hoje como ferramenta para poder separar quais são as tasks que precisam ser desenvolvidas e fazer toda a parte de atrelação de quem vai entregar essa task, qual que é a data que ela precisa ser entregue e qual que é o pipeline que ela está, né? Então, se ela está no sprint backlog, se ela está em desenvolvimento, se ela está em homologação com o cliente ou se ela está concluída, entre algumas outras variações que a gente tem dentro da empresa hoje. E aí é assim que a gente acaba organizando praticamente todos os projetos. Ok. Ana, vamos também estar assim, Ana? Nós utilizamos a metodologia Scrum, usamos um software chamado Gira, onde chega para nós as tasks, que são as nossas tarefas, publicamos, mandamos para teste, o teste avalia tudo, se foi publicado corretamente, e se houver alguns ajustes, volta novamente para nós efetuamos ajustes, mandamos para teste de novo, até todo esse processo de publicação, se tiver tudo ok, finaliza a task e pegamos outra da nossa lista. Essas tasks têm crítico, moderado, não tem muita importância, pode esperar, mas normalmente são tasks moderadas e críticas que a gente sempre tem que subir rapidamente, com cuidado, para não quebra. Tentamos seguir o Scrum um pouquinho assim à risca, nesse caso. Lá no banco também é uma mistura, que também envolve essa parte cultural que a gente estava falando, do cascata com Scrum, assim, ainda tem muita coisa sendo entregue na metodologia cascata. Mas aí entra a parte, o foco dessa live aqui, que é a expectativa e realidade. E aí na faculdade a gente aprende sobre o Scrum, como ele é lindo, aí toda a parte teórica, e aí ele é lindo quando ele funciona e é aplicado mesmo. Mas aí a gente pega tipo, um banco, um aplicativo financeiro com milhões de acessos diários e do nada aparece uma aplicação, uma correção para fazer, aí tem aqueles prazos malucos, e o gestor de negócio alterando regras de negócio o tempo inteiro, então acaba que na prática a gente não consegue aplicar muito bem assim. O modelo ágil ele é bom, mas para projetos específicos, né? Tem projetos que você necessita ainda hoje de cascata. Como assim? A gente está falando do modelo bancário. Eu sou mais envolvido com a galera do aeroespacial e dos modelos financeiros, que minha empresa ela trabalha com os 2 segmentos. E aí, quando você vai falar de coisas que exigem um formalismo maior, né, existir uma regra de norma de padrão de qualidade, de ISO, de companhia, você precisa autorizar, não é autorizar a palavra, você precisa protocolar aquela ferramenta conforme uma série de padrões de requisitos que vão depender desses padrões de normas e qualidades. Então, para projetos que têm essa pegada, você vai estar mais do lado do cascata, e para projetos que são mais dinâmicos, que têm a possibilidade de você ter outras formas de avaliá-lo, vai cair mais na cultura ágil. Então, algumas empresas, como a Bia falou do Bradesco, elas acabam misturando as 2 metodologias, e o que é complicado. Para quem mistura ainda as 2 metodologias, né, as pessoas que têm algum tempo a mais de experiência de mercado e companhia, né,
galera acima dos 40, 50 anos, não é um preconceito contra eles ou algo nesse sentido, mas é que eles estão mais familiarizados com a cultura do tradicional. E aí vem essa cultura moderna do Ágil, né, que tem ali, começou a ser discutido o manifesto no final da década de 90. Então, para eles, tem ainda as raízes que era o tradicional e tem as dificuldades de trazer eles para o contexto do que é o método ágil, de como se programar. Então, realmente tem essas dificuldades de expectativa versus realidade. Como que as pessoas elas estão preparadas, como que funciona o mindset delas, quanto elas são abertas para realmente valorizar os valores de entrega, de menos documentação, de software e companhia. Então, tem algumas coisas e depende muito do nicho com o qual você está envolvido. Bom, vamos lá. Dando sequência, justamente, a gente está falando de ágil, e aí vem uma pergunta muito polêmica, né? A gente tem os papéis dentro do ágil, e muito se discute acerca da qualidade, muito se discute do teste de software, e muito se discute do desenvolvimento. São atribuições dessas, qualidade e teste, de responsabilidade da equipe, todo mundo deve visar esses valores quando está desenvolvendo, ou não? Ou realmente tem que ter um profissional separado para esse tipo de comportamento? Tema polêmico. Mas eu acho que assim, eu vejo assim, atende a tua necessidade, se atende a tua necessidade, para que mexer, né? Então, hoje, dentro da Link API, o que a gente faz? A gente tem os pipes, como eu disse, de desenvolvimento. Então, quando entra ali uma task que precisa ser desenvolvida, o desenvolvedor vai implementar aquela task. Depois de ser desenvolvido dentro da squad, ela vai passar por um processo de code review. E depois desse code review, a gente vai fazer as melhorias necessárias. E aí, então, a gente passa por uma parte de homologação do cliente, porque para a gente o que importa é o cliente falar, não, está funcionando, está atendendo o que eu preciso. Esse é o aval principal que a gente tem para considerar uma task concluída, né? Então, a gente tem sempre, quando cria um cronograma de um projeto novo, a gente tem ali os momentos de homologação junto com o cliente, e é nesse momento que a gente vai validar. Então, a gente não tem aí um time de QA específico para pegar algo que foi desenvolvido e testar. A gente acaba fazendo isso, o code review normalmente sou eu que faço, né? Então, é sempre eu e o desenvolvedor que desenvolveu, e aí, passando por esse processo e tendo homologação, para a gente funciona e a gente considera como concluído. Ok. Em produção, né? Isso, em produção. Concluído em produção. Sempre. Avança. Bom, se vocês fossem mudar hoje de empresa, que valores vocês buscariam no mercado para se candidatar a uma nova empresa e o porquê dessa escolha? Eu acho que... Opa, vai falar, Edson? Pode falar. Eu ia falar aqui, mas vamos lá. Eu acho que a empresa, hoje, para mim mudar, ela tem que ser uma empresa que ela saiba valorizar o tempo do funcionário, né? Ela não pode ser aquela empresa que pega, joga as coisas em cima de você e espera que você faça em tempo recorde, como a gente teve alguns casos que teve no passado aí. Porque não adianta, você vai se matar de trabalhar, você não vai ter reconhecimento, não tem aquela empresa que te joga tudo aquilo, você faz, você se mata, passa 2, 3 dias lá direto, e no final você não recebe nenhum muito obrigado, não fez mais que sua obrigação. Então, acho que hoje, para mim mudar de empresa, seria uma empresa que tem essa cultura de saber valorizar. Assim como atualmente nessa empresa que eu estou agora, ainda bem que a gente tem um reconhecimento, não é nem na questão de parte técnica, é falando reconhecimento do seu esforço mesmo. Beleza, esse tempo atrás eu consegui segurar um cliente aí, eu na reunião que estava tendo com o chefe, ele falou, cara, muito obrigado mesmo, você ajudou pra caramba aí e tal. Isso eu acho muito legal, de você ter esse reconhecimento aí no final, independente do trabalho que você teve, né? Mas
Para mim mudar de empresa hoje, eu precisaria no mínimo disso daí. Eu sempre procuro me informar sobre as empresas antes também, de caso apareça, né? Então é sempre interessante saber qual que é a cultura da empresa antes de se candidatar a uma vaga também. Tem isso aí também. Ok. Alan? Bom, acho que salário, porque todo mundo busca salário, então acho que nem precisa colocar na conversa, mas uma das coisas que eu sempre busco é a questão da autonomia, que isso é uma coisa que eu já passei em empresa que não dava, e hoje na Pagar eu sinto que eu tenho uma coisa que hoje dificilmente eu abriria a mão, que é a autonomia de eu, como desenvolvedor, eu poder tomar decisões. E uma dessas decisões não sejam apenas de tecnologia, uma coisa que eu gosto muito é de eu poder, como ela tem uma horizontalidade maior, eu tenho acesso muito fácil à camada de negócio e eu posso, por minha conta, fazer estudos de negócio, fazer uma apresentação que podem realmente mudar o rumo de alguma funcionalidade ou de alguma parte do negócio. Eu acho que isso é muito legal, você empoderar o desenvolvedor. Você tira ele só da frente do computador e você deixa ele mais perto do produto para que o cara ele veja realmente o que ele está construindo está tendo um resultado muito valioso para o cliente final. Ok. Aninha? Bem, hoje eu não busco sair pulando de novas empresas, porque a Avon é bem, assim, aberta a nós, tem um plano de carreira excelente, e como eu ainda sou júnior, eu pretendo juntar mais experiência para depois ir correr um pouco, pensar um pouco mais alto. Mas agora, na minha equipe, no meu setup, eu não faço só front-end, eu faço várias outras coisas. Dá essa possibilidade não só focar em uma coisa. Então, tecnicamente, eu estou aprendendo várias outras coisas com uma só função. A gente chama isso de rodízio. Para mim, isso é ótimo, porque eu vou agregando mais conhecimento. Ok. Vou aproveitar a fala de vocês agora e aí vou colocar de uma outra forma. Né? A questão de ter essa autonomia justamente vai trabalhar com as regras de negócio da empresa. Como é que vocês fazem para entendê-las, né, e ter, baseado nesse entendimento, autonomia para poder ajudar a melhorá-las, né, valorizá-las? Bia? Lá a gente trabalha com as regras de negócio o tempo inteiro, né? Com cada aplicação. Primeiro, o desenvolvedor ele precisa ter uma imersão no que aquela aplicação vai fazer, porque, por exemplo, a gente vai atuar no serviço de empréstimos. Então, para aquele cliente poder ser elegido para poder entrar na nossa aplicação, ele passa por uma série de regras. A conta dele precisa ter uma série de verificações. Então, para a gente poder implementar isso, a gente precisa estar a par de todas essas regras. E a dinâmica adotada são as reuniões iniciais do projeto, onde a gente tem toda a equipe envolvida. Então, o desenvolvedor, vai ter alguém da transação do mainframe, vai ter o gestor de negócio, e dar essa apresentação inicial de qual é a ideia, quais são as regras, e depois o restante vai sendo discutido. Ok. Bacana. Cara, complementando esse assunto, aqui na Link API a gente tem um processo de onboarding muito definido, que eu acho que fez toda a diferença para a minha rampagem dentro da empresa. Então, a gente tem ali, quando todos os profissionais entram, a gente tem diversos treinamentos junto com os sócios da empresa, com o nosso CEO, com quem cuida da parte de produto, de todas as áreas. E a gente não faz distinção do tipo, se a pessoa é desenvolvedora, ela só vai aprender da arquitetura do nosso produto. Não, a gente aprende de todas as áreas de negócio, área de desenvolvimento, de tudo que está envolvido, justamente para criar esse engajamento da pessoa dentro da empresa e tirar um problema que muitos desenvolvedores, quando começam numa empresa, têm, que é medo de perguntar. Então, eu acho que, assim, para entender, pergunta, cara. É muito melhor você perguntar 300 vezes do que ir tentar fazer algo errado. Então, não tenha medo de perguntar, que é muito melhor que você faça isso do que cometa um erro. E importante que também você se sinta confortável dentro da empresa, que errar acontece, né? Então, você precisa ter espaço para errar no começo também, eu acho que isso é importante. E aí, por conta disso, a gente acaba
normalmente avaliando os desenvolvedores novos que estão entrando pela experiência e colocar em projetos, às vezes, que tenham menor impacto, para ele já, ali na primeira semana, fazer alguma coisa e ter essa possibilidade de errar, entender por que errou e ir corrigindo e evoluindo dentro da empresa. Perfeito, perfeito. Alguém mais quer fazer algum ponderamento nesse ponto? Assim como o Albino, aqui na Pagarma a gente tem esse período de onboarding e tem uma segunda etapa que é o break-even. Enquanto o onboarding ele é mais para a parte do mercado e mais para a parte mais macro da empresa, o break-even já é mais para dentro de tecnologia, onde você vai acabar conhecendo as áreas. Então, a gente dá um tempo para o profissional e ele vai ter que se virar. A gente, obviamente, vai dar um direcionamento de pessoas e essas pessoas que ele vai conversar já vão estar sabendo que ele está ali nesse período. E ele vai acabando indo em todas essas áreas para saber o objetivo, qual que é o dia a dia, e depois ele faz uma apresentação em aberto para a galera poder avaliar e se acontecer isso, se acontecer aquilo, perguntas assim do dia a dia para o cara conseguir entender não só a parte do mercado, mas só que entender o contexto de tecnologia, com a parte financeira, no nosso caso. Ok. Bacana. Na verdade, cara, é muito similar aqui, porque a gente tem esse mesmo conceito. A gente tem o onboarding, dentro do onboarding a gente tem o ongoing, que a gente chama, que é justamente colocar a mão na massa ali, fazer esse processo, e aí no final do onboarding tem a apresentação, e como a nossa empresa é uma startup, né, a ideia da apresentação final é montado alguns times com as pessoas novas, e elas precisam criar uma startup que use a nossa ferramenta como mecanismo para resolver o problema dessa startup. Então, é basicamente a mesma coisa. Ok. Bom, eu queria agora convidar o Axton de novo para falar agora sobre uma outra pauta. Projeto voluntário, Axton. Você colocou no Slack que participa desse Periferia Sem Corona. Eu queria que você contasse um pouquinho do que é o Periferia Sem Corona e como você vê até que os projetos voluntários eles podem ajudar a galera que está começando na zona de tecnologia. Sim, claro. Então, no início da pandemia, a gente tinha feito um estudo, né? Eu falo a gente como empresa, eu não participei do estudo, mas foi feito um levantamento que já indicava, antes de estourar na periferia, de fato, o coronavírus, como está sendo noticiado agora, a gente tinha feito essa pesquisa, a gente já tinha identificado esse ponto. Então, a ideia inicial era que a gente pudesse fornecer meios do pessoal da periferia, das favelas, de terem acesso a medicamentos a baixo custo. Opa, acho que caiu. A internet do Axton está oscilando. Celular. Beleza. Na verdade, é a minha placa de rede que eu acho que tá perdendo sinal. É porcaria. Mas tá bom. Então, a ideia inicial do projeto era fornecer aí para o pessoal da periferia acesso a medicamentos com baixo custo, né? Além da divulgação de locais dentro da própria comunidade, das comunidades que tivessem material de apoio, como o álcool em gel. Teve naquela época que acabou o álcool em gel em todos os lugares, que ninguém mais tinha. Então, a ideia era fornecer isso para as pessoas se exporem menos ao coronavírus, à circulação, né? A ideia era apontar diretamente onde eles poderiam encontrar tais coisas. Tem a parte também do projeto de doação, que eram feitos para as centrais. Tinha um foco muito grande nas favelas ali no Rio de Janeiro, que tem aquelas centrais comunitárias, né? Que tem os cadastros dos moradores e tal. Então, as pessoas se cadastravam nessas centrais, os dados ficavam disponíveis e você podia fazer doação de alimento, de remédio, de material, até de dinheiro, tem até uma parte de doação de valores financeiros. E, posteriormente, a gente começou a trabalhar aí, a gente estava comentando antes de começar, no aplicativo de teleconsulta, né, que seria de forma gratuita. Até então tinha um produto no mercado que fazia isso, mas ele era pago. Esse nosso não, ele era gratuito para quem fosse cadastrado nas áreas de periferia e poderia acessar gratuitamente a um profissional de saúde. Que aí entra várias regras de negócio, aí entra várias coisas que são envolvidas. E aí acabou segurando um pouco mais o desenvolvimento.
Assim, Você acha? os projetos que são voluntários, eles têm dois benefícios, falando do lado do desenvolvedor, né? O primeiro é o conhecimento que você adquire. Todo projeto que você participa, não adianta. Você pode ter feito uma, duas, três vezes um projeto, mas você vai fazer de novo esse projeto. Você obtém conhecimentos novos. Sempre surge uma coisa nova que é preciso ser feita, uma coisa diferente do que já tinha antes. Então, você sempre aprende. Então, do ponto de vista de conhecimento, os projetos voluntários são excelentes. Além de você conseguir agir no social aí, né? Você utiliza aí o seu conhecimento para o bem, assim por dizer. E outra coisa, os projetos voluntários, normalmente, eles divulgam os nomes dos colaboradores. Então, você não tem experiência, você não tem indicação, você não tem nenhum conhecido, mas se você participa de um projeto voluntário, você pode citar isso daí numa vaga de emprego. A pessoa, você tem alguma experiência? Você pode falar, não, eu não tenho experiência na prática, mas eu já atuei nesse projeto aqui, eu fiz isso, fiz aquilo. Vocês dariam para vocês se estivessem começando hoje? Qual seria a área de estudo, por exemplo? Um livro, alguma coisa nesse sentido? Eu acho que... Pode falar? Pode falar. Eu acho que o que eu falaria para mim, acho que era para não se subestimar. Acho que uma coisa que eu percebo assim quando eu olho para mim para trás é que muitas vezes eu fiquei empacado com medo. Com síndrome do impostor com um pouco de receio de sair, não sou bom para poder fazer esse tipo de coisa, e isso acabou fazendo com que eu ficasse muito tempo em lugares que, na verdade, já não estavam sendo muito bons para mim. Ok. Então, acho, você tem realmente o tempo em cada empresa, um tempo de maturação, que é o tempo para você rampar, aí depois vai ter o tempo onde você vai acabar evoluindo os seus conhecimentos e pode chegar um momento em que você vai acabar ficando estagnado. Então, acho que isso é muito importante, a gente ter ideia, se a gente realmente sempre quer estar mais em cima, é a gente entender em que momento que a gente está em determinada empresa. Ok. Albino? Eu acho que estou totalmente alinhado com o que o Alan falou, e eu acho que só acrescentaria, cara, faz alguma coisa, porque essa ideia de que eu não tenho experiência porque eu nunca trabalhei, não é verdade, cara. Qualquer projeto que você colocou no ar é experiência, porque é isso que você vai fazer no teu dia a dia. Então, participar de um projeto voluntário, isso é uma grande experiência. Então, vai atrás de projeto voluntário, vai atrás de alguma coisa, porque melhor do que você ter um GitHub cheio de projetinhos pequenos, é você fazer parte de algo maior. Então, começa com algo pequeno, vai fazendo, coloca no GitHub, porque isso é bom também, mas procura fazer algo real, algo que ajude, que mude a vida de alguém. Pode ser apenas uma pessoa, cara, mas se você conseguiu fazer isso, você está pronto. E aí você pode arriscar que vai dar certo. Aninha? Faço das palavras do Alan as minhas. E hoje eu falaria para ter um pouco mais de calma, ficar mais focada. Vou fazer 1 ano que eu estou na área de front, agora que eu estou me especializando melhor, agora que eu estou mais um pouco corajosa. E tenham calma, gente. Estudem com calma, vejam o que o mercado de trabalho está pedindo, abra o LinkedIn, veja o que principais coisas que as vagas estão pedindo, principalmente. Tenta se especializar em alguma coisa, não tente aprender várias coisas, porque muitas vezes muito é demais. Mas tente focar em algo e siga naquilo que vocês vão conseguir. Bia? Além dessa parte que eu acho que vocês falando, eu me identifiquei muito, então a gente não está sozinho, todo mundo tem as mesmas inseguranças que você acha que você não vai conseguir, você está muito imaturo ainda, e isso vem com a prática. Você vai passar numa empresa, você vai começar a trabalhar, vai fazer parte do seu dia a dia e você vai ganhando segurança aos poucos. E eu também falaria para mim
estudar mais além da grade curricular também do curso. Porque, e antes, participar de projetos de iniciação científica, eu comecei a me envolver mais com esses projetos no finalzinho da minha faculdade, no IFE. E eu gostaria de ter começado antes, porque esse finalzinho, para mim, foi muito importante, agregou muita coisa para mim. Então, a dica que eu dou é para você já começar a procurar outros projetos de iniciação científica, falar com os professores, que os professores do IFE dão muita dica, muito suporte para isso, porque vale muito a pena. O Agston, Opa, tá me ouvindo? tô ouvindo. Ah, beleza. É que eu tô no celular, botei o fone aqui. A Beatriz falou de iniciação, um excelente meio de obter conhecimento aí, de você se aprofundar em alguma coisa. Eu me formei com a iniciação e com o TCC, e foi graças a isso que eu consegui o meu emprego, na verdade. Fez uma diferença que, depois que eu passei da entrevista, o cara já falou, não, você vai falar com o nosso tech leader aqui, que ele tá com os projetos aí com blockchain, e você já vai entrar nisso daí. Então, é uma forma de obter conhecimento, é importante. Para o pessoal que vai entrar no mercado, uma coisa que eu pensei quando eu já estava finalizando, né? A gente tem que pensar o seguinte, a gente é desenvolvedor, a gente não precisa ficar preso ao mercado de trabalho. Você não está conseguindo vaga? Beleza. Pensa em alguma coisa para você desenvolver, porque você tem a possibilidade de não ter que trabalhar para os outros. Você pode trabalhar para você pode desenvolver um sistema ERP aí, tentar vender ele, e ir aperfeiçoando com o tempo, né? Então você não precisa ficar preso exclusivamente ao mercado de trabalho. Pô, não tem vaga, não adianta a gente, às vezes, ficar chorando, às vezes depende da gente, levantar aí, se esforçar, correr atrás de alguma coisa diferente para fazer. Ah, beleza, tem esse sistema de mercadinho aqui, eu vejo que o pessoal apanha bastante. Você desenvolve em cima do defeito, em cima das falhas, né? Não do defeito, em cima das falhas do outro sistema. Isso é plenamente possível aí. Talvez demande um pouco mais de tempo, mas não é impossível. Você pode criar um blog de tecnologia até surgir alguma coisa. Quando eu saí, antes de arrumar o serviço mesmo, eu estava pegando uns freelancers para fazer. Então, a nossa área, ela não é uma área que você depende de uma vaga para você poder ter serviço. É uma área que tem demanda bastante em todas as áreas, do que você procurar. Tem demanda de Java, de C, de Python, de tudo. Se você entra nos sisteminhas de freelancer aí, você vai ver, tem demanda até para Excel, para falar a verdade. Então, a gente não pode ficar preso dependendo, é lógico, se você quiser trabalhar, eu quero trabalhar com CLT ou PJ, eu trabalho com PJ agora, mas você não precisa ficar preso a alguém te contratar, você consegue encontrar as coisas aí, e não é tão difícil assim. Uma dica que eu me daria hoje, eu sou casado, como eu falei, sou casado, tenho esposa, tenho filha, né, então talvez eu me dedicaria mais a eles. É importante a gente saber dividir o nosso tempo de trabalho com o tempo que a gente tem de família, de lazer, porque senão você sobrecarrega, às vezes você fica estressado aí por bobeira e você não aproveita. A minha filha é pequena, então eu acho que eu perdi aí quase um ano de crescimento dela, porque eu estava trabalhando, tudo bem que eu trabalho por eles, né, mas eu não vi ela crescer nesse tempo, nesse um ano aí. Então, uma recomendação aí, também saber dividir isso daí. Sim. Vou fazer algum comentário aqui referente ao chat. Agora que eu vi que a barra de rolagem não estava rolando aqui, então desculpem se eu não li alguma coisa aqui, mas o comentário da Yasmin sobre poder falar mais sobre o mercado de TI no Litoral Norte, se a gente precisa realmente sair da cidade assim que termina a faculdade. Eu vou dar o meu ponto de vista, e aí, se quiser complementar, pode complementar. Meu ponto de vista é o seguinte: hoje a gente tem uma demanda por empresas de tecnologia na região. Nós não temos no Litoral Norte muito campo, além do que era muito campo presencial, além do que era manutenção de computador ou
escolas de informática, e não é demérito nenhum você trabalhar tanto com manutenção quanto dar aula de informática, porque eu já fiz as duas coisas. Agora, em questão de empresa de inteligência artificial, empresa de desenvolvimento de software, empresa de tudo isso, você tem uma carência muito grande no litoral norte ainda nesses aspectos. O que eu falo? Hoje você não tem essas limitações. Se você for pensar em espaço presencial, sim, você tem. Mas a própria revolução do Covid, ela trouxe a ampliação de você ter mais engajamentos do home office e poder estar no seu município trabalhando numa dessas empresas. Então, uma coisa que eu faço hoje. Teoricamente, eu residia em São José dos Campos no ano passado. Mas durante todo esse meu tempo, a experiência que eu tenho da Embraer, a experiência que eu tenho da Embraer, ela surgiu do IFE. Ela surgiu porque um estudante do IFE, não sei se ele está aqui online até, mas era o Acácio, ele descobriu, porque ele morava em São José dos Campos, que tinha o processo seletivo da Embraer aberto. Ele me indicou para fazer o processo seletivo da Embraer aberto, e assim, na cara e na coragem, você vai, coloca seu currículo, manda, passa pelos processos de etapa do estágio, até que você consegue a vaga. E aí eu fazia faculdade no Instituto Federal e trabalhava para a Embraer. Então, eu não precisei sair do meu município para conseguir uma vaga presencial em outro. Hoje eu residi em São José, mas talvez eu não resida mais, porque pela revolução do Covid, que abriu esse segmento do home office, eu voltei para o litoral norte, eu estou trabalhando do litoral norte para fora. Antes de ir para São José, eu já trabalhava para essa mesma empresa via home office. Só que aconteceu de eu estar fazendo mestrado e para mim ficava mais viável eu estar no mestrado e na empresa atuando em São José dos Campos. Então, assim, não se limite a... Não tem presencial? Não tem. Mas, se olhar ali no próprio setor de vagas, fazendo até uma publicidade do Slack que a gente está fomentando, eu coloquei um canal de vagas ali, e aí dentro do canal de vagas eu tenho 3 dicas bem práticas para quem está procurando começar. Uma é o Razões para Acreditar, é uma iniciativa que coloca notícias para a comunidade, notícias positivas, e uma dessas notícias positivas é que eles fizeram uma central de vagas de home office. Você vai entrar e você vai ter vagas de todos os níveis, de todos os tipos e todas as áreas. Uma outra iniciativa, o Laboratório, aliás, é um processo aberto para mulheres, ele está aberto, é um bootcamp que você faz 6 meses de curso. Se você tem familiaridade com TI, você tem uma vantagem. Se você não tem familiaridade nenhuma com a TI, mas quer trabalhar na área, faça esse bootcamp. Esse bootcamp ele tem por característica formar mulheres em tecnologia dentro desse bootcamp e já colocar elas contratadas em empresas. E um outro cara é o Digital Innovation One. O Digital Innovation One é um programa para todos os sexos. As pessoas podem fazer cursos e se capacitar dentro dele para as mais variadas áreas, e também eles já trazem a iniciativa de ter empresas parceiras e ofertar vagas de emprego. Essas vagas, elas não necessariamente são físicas, muitas delas são home office. Então essas são as 3 dicas que eu daria para o nosso cenário litoral norte. Alguém quer complementar? Professor Nelson, quer fazer algum comentário para a gente fechar? Pessoal, boa noite. Opa, boa noite. Esses rostos aí que fazia tempo que eu não via. Saudade de vocês e muito orgulho de ver vocês crescendo profissionalmente e dando conselhos para os outros que vêm depois. Isso é, nossa, show de bola, né? Porque vocês são desbravadores, né? Com relação ao litoral norte, que a gente tem que pensar é que nós não temos infraestrutura. Quando a gente começou o curso lá do ADS em 2011, se tinha uma ideia de trazer... Existia um projeto do governo federal chamado Cidades Digitais, que trazia uma infraestrutura boa para Caraguá. Imagine vocês estão no meio da reunião com os clientes, né? Com um cliente importante para caramba, a Niponet derruba a rede, vocês perdem o cliente, perdem tudo. Perdem todo... Então, não tem infraestrutura, não existe essa infraestrutura. Mesmo a empresa... Existem empresas que têm vontade de sair de São Paulo, sair do caos, de Campinas, se interiorizar.
mas se não tem infraestrutura, a empresa não vem, tá? Então, entra aquela coisa do Milton Nascimento, né? O artista vai onde está o público, onde está o povo. Então, você tem que pensar, e uma coisa legal que você tem que ter, assim, com o Covid, o mundo mudou completamente. A nossa área, antes a nossa área tinha uma prioridade alta, hoje ela tem uma prioridade muito mais alta. Então, vocês hoje são cidadãos do mundo. Tá? Então, você tem que pensar como cidadãos do mundo. Então, Caraguá ficou pequenininha pra caramba. E eu espero que fique menor ainda para vocês. Se estiverem chegando lá na metade do curso, poxa, Caraguá tá pequena para mim. Tá? E espero que a gente cresça como comunidade. Muito bacana essa iniciativa e agradeço muito a presença de todos vocês. Obrigado pelo feedback, professor. Tamo junto. E acho que é esse o nosso propósito. A gente fomentar, né, essas discussões, fomentar esse network, fomentar essa oportunidade de vagas, fomentar conhecimento, fomentar tudo isso. Acho que é o intercâmbio do profissional com a área acadêmica. Galera, considerações finais? Beatriz, Alain, Ana Paula, Adston e Albino, tem alguma? Queria também agradecer também a oportunidade e elogiar também, porque eu adorei essa iniciativa. A gente precisa realmente se unir. A gente tem aqui no litoral, mesmo sem infraestrutura, como o professor comentou, a gente tem aqui um time de devs, de gente estudando, de gente que se formou aqui e foi agregar lá fora, alunos no exterior, trabalhando em empresas em outros países. Então, a gente está criando aqui um negócio legal e saindo de Caraguatatuba. Então, a gente tem que realmente fortalecer e um ajudar o outro, que é uma coisa que falta muito, contato, networking, e você saber a experiência de outras pessoas que fizeram o mesmo que você e estão bem-sucedidas, também fortalece a sua segurança, aquelas pessoas que estão meio assim ainda, em cima do muro. Então, projeto show. Tô adorando participar. Maravilha. Aninha? Eu acho isso fantástico, porque falta conhecimento um pouco das partes de quem está empregado para os mais novos. Sempre vou participar, se possível. E, cara, é só ter paciência que vocês vão conseguir. Eu não tenho muita coisa para falar, mas mantenha o foco. Alain? Puta iniciativa, cara. Nossa, finalmente, eu nunca pensei que rolaria um negócio desse aí, gente de todo canto do Brasil, sensacional. E uma dica que eu dou acho que se teve alguma coisa que me ajudou na carreira, independente do estudo, foi comunidade. É isso daqui, é gente diferente, com experiência diferente. Tem um site, para quem não conhece, chamado Meetup, né? Agora com o Covid não tem como, tá sendo tudo online, então, seja Java, seja PHP, C, pensa na tecnologia que for, tenho certeza que vai ter um grupinho estudando alguma coisa. E é muito bom para você fazer isso que a gente está fazendo, se conhecendo, montando essa rede e descobrindo novos conhecimentos. Acho que essa participação é muito importante. Adston? Isso o pessoal falou de participar de comunidades, é interessante mesmo. Independente de qual seja a plataforma. Eu participo de algumas comunidades no Facebook e, de vez em quando, de desenvolvedores de diversas linguagens. De vez em quando eu respondo algumas perguntas do pessoal lá e tal. E um dia o rapaz, tinha respondido alguma coisa, um rapaz me chamou lá, tô querendo fazer uma coisa assim, assim, assim e tal, não sei o que, foi, eu acho, um dos primeiros freelance, assim, que eu peguei para fazer. Acabou interrompendo por causa do Covid, porque a área dele era a área que juntava pessoas. Então, ele teve que interromper, ele ficou sem grana aí. Mas foi através de comunidades que surge a oportunidade. E aí você consegue ter experiência. Se você faz um serviço bem feito, a pessoa vai te indicar para outras pessoas. Então você começa a crescer profissionalmente através de pequenas coisas. E pensando que eu só respondi lá a pergunta de uma outra pessoa que resolveu o problema dela, eu consegui um serviço aí para mim poder estar fazendo, né? Então, a comunidade, normalmente, na maior parte das vezes, pelo que eu vejo, as pessoas tentam se ajudar dentro das comunidades mesmo. Então,
ter essa rede de contatos é super importante. Albino? Bom, eu queria agradecer aí, eu acho realmente, como todo mundo disse, muito importante essa iniciativa, e realmente quando eu cheguei em São Paulo, a comunidade foi algo que me ajudou muito, o Meetup e algumas outras comunidades que existiam em São Paulo participava sempre, e isso me ajudou muito a desenvolver, então eu acho muito importante essa iniciativa nossa, e lembrar que TI não é só desenvolvimento, às vezes a gente não se está muito bem com desenvolvimento, TI não é só desenvolvimento, existem outras áreas, se você não se identifica com isso, não precisa desistir do curso, não se preocupa, tem outras áreas, vai explorar um pouco mais, se arrisca, e como eu disse no início e reforço, deixa a empresa dizer que se você está pronto ou não. Então, é basicamente isso, e só para finalizar, a Link API tem vagas, tá? A gente tem um programa de aí o link, se vocês quiserem, podem entrar em contato comigo, a gente coloca vocês em contato aí com o nosso RH para fazer uma entrevista, talvez, aí. Então, é isso aí. Isso. Galera, obrigado pela oportunidade de conversar com todos vocês, obrigado para todo mundo que está acompanhando e incentivando a comunidade. Nós estamos aqui 7h30 da noite, num sábado, com 26 pessoas online, interagindo sobre tecnologia, interagindo sobre o que é a comunidade e valorizando a nossa galera. Então, obrigado, boa noite a todos e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Tudo de bom para vocês. Valeu, pessoal. Boa noite. Valeu, galera. Prazer.